Bem-vindo a este vídeo. Eu vou falar aqui sobre terapia de regressão de vidas passadas, que é um dos trabalhos que eu mais amo realizar dentro do consultório, porque é um trabalho que muda a visão de mundo, muda a consciência da vida, muda a nossa postura e posição aqui neste planeta maravilhoso. Desde a minha primeira terapia de regressão de vidas passadas, eu mudei muito. Tinha muitas coisas que eu me irritava, muitas coisas que eu me preocupava. Tinha alguns momentos de vida que eu não tinha aquela força que eu necessitava, e quando eu me submeti pela primeira vez, e lá vão muitos anos, e eu posso dizer para vocês que eu fiz muita terapia de regressão de vidas passadas, muita regressão eu já fiz, para ir tratando a origem de cada situação que eu não conseguia resolver. E as pessoas que se interessam por esse assunto, e pessoas de dentro do meu consultório, sempre vêm com duas indagações. Ieda, eu tenho muito medo de me submeter a uma regressão. Ieda, será que eu estou preparada para me submeter a uma terapia de regressão? Então aqui eu quero vencer essas objeções junto com vocês, ok? Por quê? Porque quando nós temos conhecimento, quando a gente entende o porquê, o que acontece e o resultado efetivo que traz, a gente deixa essas duas objeções e mais objeções de lado. E aqui eu vou trazer algumas das indagações que os meus pacientes me trazem. Ieda, eu não queria saber que eu não fui uma boa pessoa em outra vida. Eu não gostaria de saber que eu fui uma má pessoa, que eu fiz coisas ruins em outras vidas. Eu não gostaria de fazer uma regressão e sair da regressão sentindo aquela sensação que eu acessei, aquela situação, aquele trauma que eu acessei. Como é que eu vou lidar com isso pós-terapia? Então eu vou te explicar tudo o que acontece, mas antes eu quero te explicar o porquê que as pessoas precisariam se submeter a essa terapia. Quando o tempo passa, os personagens mudam, as situações mudam, os locais mudam, mas o resultado é sempre o mesmo. Quando eu sinto muita tristeza, muita depressão, muita fobia em relação a alguma coisa, e aqui eu vou citar algumas fobias: medo de altura, quando eu detesto uma pessoa da minha família e eu não sei explicar, quando eu tenho um sentimento, uma emoção e uma sensação de um final de tarde, eu já começo a sentir uma melancolia, uma tristeza. Quando eu entro num templo religioso e me dá fobia, quando eu olho para algo do mundo, exemplo, eu entro no museu e entro nesse museu e me sinto muito mal, quando eu vou em algum lugar que eu nunca coloquei os pés e nesse lugar eu senti uma sensação terrível, que a partir dali a minha vida começou a ficar trancada, eu comecei a ficar mais depressiva. Quando eu tenho medo de andar de elevador, quando eu tenho medo de voar, quando eu tenho medo da água, quando eu tenho medo do fogo, quando eu tenho pânico de aranha, quando eu tenho um problema sério de saúde, já fui a médicos, já fiz exames e nada se resolve, eu continuo tendo esse problema de saúde. Quando eu sinto que espiritualmente também dá para curar a parte espiritual. Espiritualmente eu tenho pesadelos horríveis. Eu sinto presença de seres terríveis. Quando eu não consigo dormir, existem pessoas que nunca conseguiram dormir na vida direito. Existem traumas de criança, a criancinha já tem 3, 4 anos e ela tem um medo de perder a mãe, ela tem um medo de perder o pai, ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de solidão, ela tem problema de escassez na vida muito grande, ela tem medo de doença, ela tem um pânico de morte. Todos nós temos uma certa apreensão quanto à morte.
Mas é uma coisa natural, até muito saudável para a gente proteger a nossa vida, né? Se fosse muito fácil, para mim morrer não tem problema, a vida tá ruim, eu me jogo do 10º andar, eu me jogo na frente de um carro. Então essa preservação da vida, este medo é extremamente normal. Mas quando a pessoa começa a ter fobia da morte, ela já acorda de manhã pensando que naquele dia ela pode se submeter a uma situação que ela pode perder a sua vida. Quando ela tem medo de assalto, ela tem pânico, ela tem medo, ela pensa o tempo todo, será que vão entrar na minha casa? E eu tenho medo de a minha casa ser assaltada, eu tenho pânico disso. E aí, gente, são muitas situações que as pessoas trazem dentro de um consultório e que a terapia de regressão começa a alinhar isso. Problemas de relacionamento, a pessoa nunca conseguiu ser feliz no amor. Quando eu falo nisso, não é que a gente precisa estar 100% feliz no amor, nunca vamos ter nenhum desafio, isso não existe. Mas são aquelas pessoas que não se veem com alguém. São aquelas pessoas que nada dá certo, que elas não conseguem nem se interessar por alguém. São aquelas pessoas que sentem que elas têm um compromisso, que elas têm quase um pacto com algum tipo de religião, mas que não é algo saudável, é algo que prende ela, que emaranha ela, que bloqueia ela. São pessoas que têm prosperidade, que têm vergonha da sua prosperidade, têm vergonha de andar com um bom carro, têm vergonha de ter dinheiro, passa mal quando começa a ter prosperidade. Tudo isso tem uma origem, um fundo. Aí a pessoa tem medo de fazer essa regressão. E aí como eu venço essas objeções? Eu pergunto: como está indo a tua vida? Como está o efeito e os resultados da tua vida? Ieda, não está nada bem. Eu sofro com tudo isso. A minha vida quase é um pânico com tudo isso. A minha família para mim é um karma, é um pânico. Eu não consigo olhar para minha sogra, eu tenho problema severo com mãe, com algum irmão, quase um inimigo de morte. Aí eu pergunto: e você tem medo de ficar melhor? Você tem medo de querer resolver este assunto de uma vez por todas? Você tem desejo de ter uma liberdade de entrar dentro do teu carro e ir aonde você quiser? Então eu sempre mostro que quando essa pessoa se submeter a essa terapia, quando ela entender que lá atrás, antes mesmo de ela nascer, houveram fatos traumáticos, que essa pessoa passou por algumas situações, mas ela não conseguiu ressignificar isso dentro de si. E ela trouxe para essa vida atual esse problema. E ela não sabe o porquê, porque ela não tem noção da causa, da origem, aonde disparou esse gatilho. Então a regressão, quando você submete a este tipo de terapia, junto, claro, a esta terapia de regressão de vidas passadas, vem todo um trabalho terapêutico que faz a pessoa ter uma visão reencarnacionista de vida. Ela vai ter um entendimento de vida como poucas pessoas têm aqui no planeta Terra. E aí ela me diz: será que eu estou preparada? E aí eu pergunto: será que você não está preparada para se libertar e para ser feliz? Não adianta. Todos nós queremos ter uma vida em paz. Todos nós queremos curar as origens dos nossos problemas. Quando nós agimos assim, é a nossa criança, é a criança assumindo o leme da vida, com medos que só criança tem. Então, dentro da própria terapia, eu auxilio esta pessoa a assumir o seu papel de adulto e de adulta e encarar este problema de frente e resolver de uma vez por todas. Ou você vai querer ter uma vida quase que medíocre, quase que estagnada, quase que totalmente bloqueada, quase que totalmente mediana para muito pequena.
porque não quer encarar de frente. E você não encara sozinho, você encara com amparo e com apoio. Depois, quando termina uma regressão, a gente sempre diz como terapeuta, é claro que o terapeuta ele precisa ter anos de estrada, ele precisa ter feeling, ele precisa ter uma visão de campo, ele precisa dominar esse trabalho, porque aonde termina a regressão, termina a sintonia. E para isso, precisa sim ter um ótimo terapeuta que saiba lidar com esses campos e que tenha um conhecimento e que tenha estrada. E isso eu posso dizer que eu tenho, porque terminou a regressão, todas as regressões quando terminam, a pessoa, ela diz, eu pergunto, como se sente? E bem para mim não serve, essa pessoa, ela precisa entrar em sintonia com o que ela está sentindo, e ela sempre vai me dizer, me sinto livre, me sinto em paz, me sinto tranquila, me sinto que estou amparada, me sinto que agora eu posso seguir. Ieda, e uma regressão é suficiente? Não sei te dizer, às vezes uma regressão é suficiente, mas às vezes precisa mais de uma, mas já na primeira você já começa a sentir na tua vida uma transformação. É claro, gente, que precisa ter o nosso comprometimento de ser humano para a nossa autocura também. Então essas objeções quando me chegam, eu fico feliz, porque eu sei que todas elas têm uma resposta e que todas as respostas vão levar você a um bom caminho. Todas as respostas vão levar você a uma resolução. Se você ainda não teve a oportunidade de se conectar com essa terapia, se você ainda está no campo da curiosidade, eu sempre digo, o campo da curiosidade já é o primeiro passo que você já está dando. Por quê? Terminando esse vídeo, tudo que acontece na tua vida são gatilhos. Pessoas, fatos, lugares e situações, famílias, são todas gatilhos para você olhar para dentro de você aquilo que você precisa curar e aquilo que veio com você. Última objeção, Ieda, e é só das vidas passadas que estão origens dos nossos problemas? É claro que não. Eu digo que só o fato de reencarnarmos, a gente já começa a se emaranhar em muitas coisas. Não, essa terapia cura situações desta vida também e até de fatos bem recentes, traumáticos que você pode ter tido. Perda de um ente querido, um acidente, uma perda de emprego, uma traição, um trauma, seja o que for. Tudo é tratável. Tudo é tratável neste mundo maravilhoso e nos dias de hoje. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 2 pessoas que você sente que possam ser ajudadas e que você já conversou sobre regressão e que vocês ficaram na indagação, na curiosidade, no medo, na insegurança. Eu faço esse trabalho com muito amor. Se você está precisando de alguém que seja o teu mentor em terapia de vidas passadas, eu posso dizer que eu sou uma dessas pessoas, porque é uma das terapias que eu mais amo realizar. Um beijo grande no teu coração.